Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença dos amigos, benfeitores, nossos mentores, das correções, possamos hoje, no lar de cada um de nós, iniciarmos o estudo com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos ser incluídos através das palavras benéficas do tema de hoje, que possamos ser sempre atenciosos com as nossas palavras, que nós possamos ser bastante promissores nos nossos atos, benéficos para com o próximo, que a presença de Deus esteja sempre em nossos lares, nos orientando, nos dando força, energia, para que no dia a dia de cada um de nós possamos administrar melhor as nossas tarefas. Que a bênção de Deus nos fortaleça, nos dê sempre força e esteja sempre abençoando a cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos, mesmo que com todas as dificuldades. Que a paz nos fortaleça, graças a Deus, viva Jesus. Nosso tema de hoje é no estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja Nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante ao ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Olha quanta coisa a gente vai colocando na nossa mente, na nossa consciência, no nosso eu interior, e que serve exatamente para fortalecer aquela fé nossa aqui, por incrível que pareça, ainda é abalada no dia a dia da nossa caminhada, no dia a dia da nossa jornada, quando a gente é colocado à prova nas situações da vida. Então, essa fé, ela se abala, por mais que a gente se considere um grande estudioso ou um seguidor fiel, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente acaba ficando com dúvida. E esses estudos vêm, além de esclarecer mais ainda todas essas situações, fortalecer a gente na caminhada, para que a gente reflita, pense cada vez que surge um empecilho, surge uma dificuldade, uma dúvida. Então, como disse Emmanuel, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação dos compromissos
é a regularização dos débitos. A gente vê no dia a dia as nossas igrejas pregarem a salvação eterna. Quando você morrer, vai estar sentado ao lado direito do Pai para o resto da vida. Como seria bom se fosse somente isso, né? Como seria bom, a gente comete tantas falhas aqui, como seria bom se a gente apenas se confessasse perante o padre, perante o pastor, ou quem quer que seja, e nossos pecados fossem redimidos, fossem é, é, perdoados, desculpados, não precisasse fazer mais nada. E é exatamente isso que passa na cabeça da maioria de nós, né? A gente acha que só porque está comungando, porque está se confessando todos os dias, está sendo perdoado. Outros acreditam que porque Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, nós já estamos livres do pecado, já estamos salvos. São tantas as crenças, tantas as coisas que surgem no dia a dia e que são, de certa forma, a gente observar, não tem muita lógica, né? Estou aqui na Terra, cometo um monte de situações indesejáveis, eu mato, roubo, destruo, e só porque me entreguei a Jesus, agora eu estou salvo. A gente sabe que não é bem assim. Existem as consequências de cada ato nosso, dos quais a gente é responsável, e que é necessário a quitação, né? Nem, nada passará até que tudo isso seja um dia quitado. Então é nossa dever trabalhar para amenizar tudo isso, já que temos essa consciência, saber o que a gente tem que fazer, né? E que fora da prática do amor, fora da caridade de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas por nós mesmos. Somos nós que criamos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Através de quê? Através das brigas, das intrigas, da exploração dos menores, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. É dessa forma que nós construímos nossa vida, né? E a gente simplesmente acha que isso, porque se arrependeu, já está salvo, já vai, quando desencarnar, vai estar eternamente ao lado do Pai Eterno. Quanta ilusão, quantas decepções a gente vê nessas almas que estão do outro lado, quando chegam lá, principalmente os religiosos. De repente vão para uma situação indesejada e começam a culpar uns e outros porque prometeram a salvação e a salvação não apareceu. Quando chegam lá, que encontram a verdade, aí vem as decepções, os desenganos e saber que vai ter que retornar para reparar cada falha que cometeu. Olha, não é tão fácil realmente para cada um de nós. Então, quando fizermos, isso é para a gente ficar bem claro na nossa mente, quando fizermos a caridade, da caridade, da paciência, do perdão, da tolerância, do respeito à nossa lei e da solidariedade, nossa norma de conduta, nós nos converteremos em agentes do bem na Terra. Olha, tanta coisa a gente precisa fazer para se converter em agente do bem, né? Não é só ter vontade, é sim colocar isso na nossa vida, na nossa prática, praticando essa caridade ensinada por Jesus, ensinada por São Francisco e tantos outros anjos que estiveram conosco, né? Então, a mesma luz que acendemos para os outros também irá purificar nossa alma. Porque quando a gente faz o bem, a gente está iluminando não só o próximo, mas a nós mesmos. O amor cobre a multidão dos pecados. A gente ouve tanto essas frases, né? O que isso quer dizer? Tudo bem que estendermos ao próximo, diminuiremos a multidão dos erros que a gente cometeu, tanto no passado como no presente. Então, isso quer dizer, coisa, a cada bem que a gente pratica, vai cobrindo as nossas falhas, nossos erros, as nossas irresponsabilidades. Então, só assim a gente vai estar realmente salvos, livre de resgates,
muitas vezes que são muitas vezes dolorosos, aflitivos, através das reencarnações. Quantas vezes a gente precisa nascer para resgatar débitos de outras encarnações, para corrigir erros, para reparar os danos causados, e a gente não consegue se dar conta disso, infelizmente. Continua errando, continua se iludindo através do mundo em que vivemos, né? Então a gente reencarnar, nós reencarnaremos quantas vezes forem preciso, até que paguemos o último centavo de nossos débitos com a lei divina. Isso a gente já sabe, a gente já estudou isso bastante. Enquanto restar um centavo de nossos débitos, nós estaremos aqui trabalhando, procurando crescer, procurando entender a vida, procurando ser melhores, porque senão a gente vai continuar nessa. É, Se a gente já tivesse com todos os nossos débitos quitados, não estaríamos mais tendo a necessidade de nascer nesse planeta, com exceção de Bezerra de Menezes, que já foi liberado daqui, mas por amor a nós, por amor à humanidade, continua trabalhando aqui, pediu e foi permitido que continuasse trabalhando, ajudando a gente, nos guiando, nos orientando, né? Mas quantas almas existem nesse patamar? Quantos irmãos fazem isso? Normalmente quando se consegue uma elevação dessa, já se parte para outro. Então, é uma demonstração fora do comum de um amor por todos nós. E como isso deveria servir de exemplo para a gente aqui, né? A gente se esforçar para seguir um caminho desse. Então, diante de tudo isso, é por isso que a bandeira do Espiritismo é o quê? Fora da caridade não há a salvação. E essa salvação, ela é coletiva ou é individual? Uma questão que a gente tem que sempre estar observando, né? Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Está lá escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 6. Então, isso significa que essa salvação é um trabalho individual de cada um de nós. Ela não pode ser repassada a outros, não pode ser repassada aos santos que a gente está rezando por eles, pedindo a ajuda deles. Nós temos que fazer o nosso trabalho, temos que nos esforçar para nos melhorar a cada dia, corrigindo as nossas imperfeições, porque só assim a gente vai poder crescer, a gente vai poder evoluir, poder auxiliar o próximo. Então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Também está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Portanto, não vai ser a religião que vai salvar cada um de nós. Não é a religião católica, não é o protestantismo, não são os evangélicos, mas sim os nossos atos de cada dia, a reparação das nossas falhas, o resgate que a gente tem que fazer de tudo aquilo que viveu até hoje. As nossas obras, baseadas no amor ao próximo, que vão fazer a diferença. Assim como fez o samaritano da parábola, a gente lembra muito bem da história, né? Que socorreu o homem que estava todo machucado, tinha sido assaltado, e o samaritano ajudou aquele homem sem perguntar se ele era judeu ou não, porque os samaritanos odiavam os judeus, né? Sendo que havia passado por ele um sacerdote, tinha passado por ele um levita, e todos trabalhavam no templo, todos eram conhecedores das leis, mas simplesmente passaram e foram embora, né? Olharam lá e seguiram, né? Então, a salvação, ela não é pela religião que a gente está seguindo, mas sim pelos atos nossos de cada dia. Não basta conhecer somente as leis divinas, ou frequentar uma casa religiosa, ou frequentar um templo. A gente vai ter que colocar na prática aquilo que está aprendendo, aquilo que está estudando, aquilo que está vivenciando no dia a dia. Então, para nós que somos espíritas, Jesus não veio
simplesmente salvar a gente, mas veio mostrar o caminho para essa salvação, que é o que? É o livramento dos nossos débitos, a quitação dos nossos débitos. E ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A gente tem que. Como é que a gente vai fazer para seguir, para conquistar tudo isso? Simplesmente seguindo o caminho que ele deixou para a gente, procurando viver tudo isso que ele deixou para todos nós. Naquela época, os apóstolos foram designados por Jesus para a obra divina, mas eles não fugiram à dor, eles não se livraram do sofrimento. Poderiam, como eram seguidores do Cristo, estar todos livres, mas não. Tiveram que encarar, cada um de uma forma, morreram de forma triste, perseguidos, jogados aos leões, né? E muitos acreditam que Jesus veio ao mundo simplesmente para tirar nossos pecados. Morreu na cruz para poder resgatar os pecados de cada um de nós. Olha como as coisas às vezes ficam meio sem lógica, né? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós agora já estamos salvos. Não teria nenhuma lógica se a gente for raciocinar de forma correta, né? Ele recuperando, resgatando os nossos pecados, né? As criaturas ficariam isentas da responsabilidade de correr atrás. Então, cada um vai fazer agora, não tem mais que se preocupar com as falhas cometidas, porque Jesus já veio salvar, olha, a nossa mente, né? Então, é necessário que a gente elimine essa ideia de que o sofrimento do Cristo resgata por si só as nossas falhas, como se passasse uma esponja diante dos nossos erros, das nossas falhas e limpasse tudo isso. Como também não basta dizer simplesmente que a gente acredita. Olha, se fosse só dizer, eu creio, como a gente fala tantas vezes naqueles recitais das igrejas, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e muitas outras coisas que a gente fala que acredita, mas isso a gente está falando do coração. Olha como tem que ser pensado em tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, né? A gente falar é muito fácil, agora praticar é que é a coisa, que é o difícil, né? Definição da palavra salvar, de acordo com o dicionário, é o quê? É livrar, tirar a pessoa da ruína. Então, por isso as pessoas acreditam que o ato da salvação será feito por algum fator externo e que tirará de uma situação difícil, aflitiva, livrando a gente de todo o perigo, de todo o risco, conquistando a tranquilidade total. E a gente está nessa situação de conquistar essa tranquilidade total? Como não, né? Entretanto, analisando o texto de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, a gente vai ter que entender que salvar-se é livrar dos perigos das nossas inferioridades. E a gente pensa nisso, a gente vai pensar em se salvar de outra forma, menos eliminando de dentro de nós as nossas fraquezas, as nossas impurezas. A gente é complicado às vezes a gente até falar em tudo isso, né? Então, por isso, a gente pode traduzir o conceito de salvação por uma iluminação de si mesmo no caminho da perfeição, né? As almas em processo de salvação são o quê? São aquelas que estão buscando através do esforço próprio, do trabalho próprio, com muito trabalho no bem, testemunho incessante no sacrifício, a sua iluminação interior, buscando o seu eu interior. Diz Emmanuel em seus comentários: muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram a aflição, o martírio, lapidação e morte. Deus concede a todos os recursos para realizarmos em nós o trabalho de libertação espiritual, que é essa a salvação que a gente tem que ter na nossa mente, é a nossa libertação espiritual, né? Que acabou ficando com o nome de simplesmente salvação, né? Mas Deus não faz isso por nós, nós é que temos que fazer, e não esquecendo que Ele está conosco nessa caminhada, né? Se a gente se esforçar, se a gente lutar para conquistar tudo isso, nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar com a gente, Deus vai estar com a gente,
nossos irmãos do mundo espiritual que continuam por aqui contribuindo com a nossa jornada, vão estar conosco, colaborando com a nossa jornada, né? Então, ele colocou à disposição de todos possibilidades, potencialidades, mas o trabalho é de cada um de nós. A gente tem que se esforçar e não pode querer transferir para outro, né? O que a gente tem que fazer? Aproveitar o momento. A oportunidade é essa. Tentar melhorar o máximo que a gente puder, corrigindo nossas falhas. Não vamos deixar para fazer na próxima encarnação, porque já estamos com a idade avançada. Todo momento é momento, todo momento é agora. Então não podemos perder esses momentos, né? Os espíritos amigos, com referência à iluminação pessoal, colaboram com os irmãos mais velhos, mais experientes, estimulando a gente nessa jornada, mas em hipótese alguma, eles vão poder tirar a gente do que a gente tem que passar, do que a gente tem que fazer, do que compete a cada um de nós. Então, consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do seio infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e se aperfeiçoar para a vida eterna. Então, pessoal, esse ensinamento de hoje fica bem claro para todos nós que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar pela nossa salvação, pela nossa libertação. E essa salvação é a libertação de cada um, a libertação interior de cada um. É o amor que a gente pratica, prega no dia a dia e pratica. É a compreensão ao próximo, o entendimento, a busca pela salvação é a busca do caminho da caridade, né? Não esquecendo aquela frase que a gente acabou de repetir, fora da caridade não há salvação. E esse estudo de hoje, esse evangelho de hoje, possa ficar nos nossos corações, nos iluminando, nos dando a força que a gente precisa para crescer, para melhorar, para seguir em frente. Eu acho que eu também não vou reencarnar mais na Terra, não. Porque essa semana uma senhora a descer de uma condução, entendeu? Aí eu vendo baseando nessa situação, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Porque entrou na igreja, fez uma caridade, né? Ajudou alguma pessoa, já está salvo, né? Já está pronto para mudar de patamar, já é outra pessoa, né? E a gente vê, inclusive, em casos na orientação espiritual, de irmãos que saíram daqui na condição de evangélicos, indignados, quando passaram na orientação espiritual, indignados pela situação que eles se encontravam. Não entendiam por que aquilo estava acontecendo com eles. Simplesmente temos que esclarecer, dizer para ele como é o processo de crescimento espiritual, como as coisas funcionam. E eles sempre falaram, mas ninguém me falou nada. Mas o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande dentro das instituições cristãs de mudar de uma hora para outra uma coisa que eles defendem há séculos. Né? É difícil você fazer essa mudança, porque as tradições cristãs, né, não, não vão aceitar essa mudança, porque sempre defenderam essa situação. Para mudar é complicado, entendeu? Então é preciso que essa humanidade que ainda pensa de forma, vamos dizer assim, um homem velho, né, precisa mudar, precisa sair dessa condição. E para isso leva tempo, não é feito de uma hora para outra, porque a mudança, sendo individual, né, que não adianta um só ou outro mudar, se 99 não mudam, né? Mas independente disso, cada um tem que fazer a sua parte. Se 99 não quer mudar, aquele um quer mudar, glória a Deus. Pelo menos uma pessoa já está tendo um entendimento elevado, está entendendo, está conhecendo a verdade na qual Jesus Cristo sempre defendeu. Conhecer a verdade, que a verdade nos libertará. E muita gente ainda limitada às tradições, né,
não querem mudar, não conseguem mudar. E tem uma situação também que aconteceu, que eu sou, o meu pai, que é da igreja, falou que a pessoa trabalhou 25 anos numa empresa e pagava o dízimo, né? Todo mês pagava lá na igreja aquele dinheirinho lá. Tudo. Quando ele foi mandado embora, ele achava que aquele dinheiro que ele pagou servia como uma aposentadoria. Ele tinha que receber todo mês como uma aposentadoria, porque ele pagava o dízimo. Olha só como é que muita gente ainda distorce as coisas. O dízimo é uma contribuição, né, que você dá à igreja para melhoria da igreja. Né? Então, não é visto isso como aposentadoria. Olha só a que ponto chega certas pessoas a tentar entender. A salvação é o quê? É você fazer a sua reforma íntima, você trabalhar o seu lado moral, o intelectual, para o bem do próximo. Você agindo no bem ao próximo, está agindo um bem para si próprio, entendeu? E Jesus Cristo foi o nosso grande exemplo. Jesus Cristo mostrou, né, ele mostrou tanto na teoria como na prática, como que não podia, né? E ele chamava a atenção das pessoas, com, dizia assim, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Entendeu? Então, você vê que como Jesus Cristo sempre chamou a nossa atenção, porque nós somos ainda falhos nas nossas atitudes, e Jesus Cristo sabe onde nós somos pegos. Entendeu? Então, a gente precisa o quê? Através da união, força de vontade, buscar o entendimento. Tá? Se eu não sei, vou perguntar ao seu Lécio, vou perguntar a Hernani, a Solidão, a Gilda. Por quê? Nós trocamos experiência, nós trocamos favores. Embora não saiba a vossa mão direita que deu a esquerda, mas nós precisamos um do outro para nosso crescimento. O que seria de mim se eu não tivesse uma ajuda da Solidônia, do seu Laerte, da Elaine, da Dona Gilda? Olha só, quantas informações nós passamos um para os outros. Nós temos que ter o quê? Essa humildade de saber, né, se colocar, entender a condição de cada um e buscar o reforço que nós precisamos para o nosso crescimento. A gente não cresce sozinho, nós crescemos junto com outras pessoas, temos que ser exemplo, né? Como Jesus Cristo foi o exemplo. E nós temos uma consciência, né? O próprio Jesus disse, nós faremos a mesma coisa que ele faz e muito mais. Então, prova maior que nós vamos evoluir que essa é difícil né? É o que eu tenho que dizer. Deus está dando uma oportunidade para a gente todos os dias, né? Todos os dias, nas pequenas coisas, porque nem sempre a gente pode fazer aquela grande trabalho que todo mundo às vezes quer fazer, no final não faz nada, porque o que cada um pode fazer, mas a gente se esforçando para aquilo que a gente pode fazer, né? E eu sinto muito assim, né? Por exemplo, eu não ter aproveitado mais na minha juventude, né? Que agora já a força já não é a mesma, mas a gente em pensamento, a gente pode ajudar um irmão. Não precisa só ser no braçal, né? Num pensamento, num entendimento, nas ocasiões que a gente precisa provar daquilo que a gente recebeu, do tanto que a gente recebe, né? Calar, né? Quando tiver oportunidade de conversar, sem aquela hora do atrito, porque se você, às vezes, na hora for querer esclarecer a tua ideia para o outro, é muito difícil. Acaba aquele, em vez de ser uma união, vai ser um, um, um problema maior, né? Então, tem horas que a gente tem que calar, né? Depois, outra oportunidade que a coisa que esteja um clima
favorável, a gente conversa das nossas ideias, do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista do que Jesus veio mostrar para nós. E a gente só agradecer, né? Esses momentos que nós estamos tendo de estar com saúde, de estar respirando, Deus está dando essa oportunidade para a gente, né? Então, às vezes, num pequeno detalhe, você deixa passar. Aí depois vem a cobrança, né? Cobrança na nossa mente, daquilo que a gente poderia ter feito melhor, feito de modo mais calmo, mais tranquilo, né? Não dar outra face, como dizia Jesus, que, né, não é bem assim a interpretação, né, que a gente tem, é a gente às vezes calar, é às vezes a gente concordar, né? Depois, quando há uma oportunidade, a gente conversa, a gente esclarece o nosso modo de pensar, a realidade, né? E que nós estamos aqui para aprender e tentar sair um pouquinho melhor, né? Do que nós entramos, né? Por exemplo, eu tive grandes exemplos e não aproveitei quando era nova. Então, hoje que eu estou com 74 anos, a gente vê que perdeu muito tempo, que houve as oportunidades pequenas e que não foi aproveitada, né? O que a gente pode fazer? Ir recuperando aos poucos aquele tempo perdido. Porque a gente querer fazer tudo de uma vez, não consegue. Eu não consigo, né? Então, você vê, a minha vida dá de vez em quando mais guinada, como deu agora por último, né? E como está tendo para muitas pessoas, né? Não tem o rico, não tem o pobre, mas a gente pode fazer uma oração para aquele irmão que está partindo, para aquele irmão que está doente, né? Aceitar o irmão que está do nosso lado, entender o modo dele, entender o nosso. Não querer que as pessoas pensem igual a nós ou que façam aquilo que a gente acha certo, né? E, e a gente vai fazendo o que pode, mas quanto mais aquele que mais recebeu, mais será cobrado, né? Então, a gente sabe que há uma cobrança, vai haver uma cobrança, né? Por isso que nós estamos aqui para Jesus veio para trazer, né? Aquele Deus maravilhoso, né? De amor, né? Que as pessoas só pensavam em ganhar a terra, né? E a gente não quer ganhar a terra está aqui. As pessoas, a gente vai embora, pior que as famílias ficam brigando por causa daquilo que foi deixado, né? E a gente sabe que a gente não leva nada, né? Não leva nada daqui material, né? A gente leva o lado que a gente recebeu, né? De Jesus, os exemplos, que a gente tem esse evangelho. Depois que a gente tem esse evangelho, a gente não tem desculpa de nada, né? Segue, não segue, por quê? Por preguiça, por acomodação, né? Por ser mais fácil, né? Você dormir até mais tarde do que acordar cedo e participar de uma reunião, né? Então, essas pequenas coisas que a gente tem que fazer assim, uma determinação, senão a gente não faz, É né? verdade. Senão a gente não faz. A vida passa e você não faz nada. Você fica preocupado porque vai pegar a Covid, você fica se fechado, como tenho vizinhos aqui, que desde que começou a Covid, a família não deixou ele sair de casa. O que está acontecendo? Daqui a pouco ele não está mais andando, né? Poderia, aqui tem bastante árvore, pode andar um pouquinho, falar com algum, bota máscara, passa o álcool,
né? E ir participando, que isso aí faz um bem para a gente. Convivência com outras pessoas, né? Isso faz um bem para a gente, né? No entanto, não, nosso pai tem que ficar aqui dentro de casa e ele não saiu mais. Não saiu, eles não deixaram ele sair mais. O que ele já está com idade? Daqui a pouco ele está partindo, né? Com toda o cuidado para não pegar, né? Então a gente deixa de ver esse lado do irmão, né? Só vê as coisas difíceis. Deus é maravilhoso. E se a gente está passando por isso, é porque há um movimento no planeta de regeneração, né? A gente tem que entender. E a gente escuta as pessoas falarem assim, absurdos. Como é que pode Deus deixar isso, deixar aquilo, deixar o fulano embora assim, né? Não entende, assim. Aí a gente que já entende um pouquinho tem que ir tendo aquela paciência, né? Amanhã ele vai entender, né? O que muitas coisas que a gente passou, já passou, chega mais na frente, a gente vai entender que aquilo ali foi o melhor para aquela pessoa. Quantos jovens estão indo embora que se deixasse aqui, às vezes ia complicar mais a vida deles, né? E o mundo está em processo de regeneração. Então, essas coisas vão acontecer, né? E eu acho assim, e você querer explicar é difícil, né? É só pedir, né? É só pedir. Aí pede a Deus, pede o santo, pede isso, pede aquilo. Aí eu fico assim, meu Deus, não adianta. Mas cada um segundo as suas obras, né? Então, esse entendimento do estudo está sendo muito bom para mim, para nós, né? E a gente vai tirando as lições do dia a dia, né? Então, aqui está a minha participação. Ah, Bom, posso falar primeiro? Assim, o entendimento que eu tive, que realmente, como o Sinésio falou, essa nossa questão cultural das religiões mais antigas, né, como o catolicismo, protestantismo, de que você vai ser salvo dos seus pecados, que Jesus veio aqui na Terra, salvou seus pecados e pronto. Ele veio aqui, eliminou os pecados e você está salvo. E quando você chegar no final da sua vida, você pede perdão e aí você vai sentar direito do Pai. É meio contraditório isso, porque os próprios discípulos de Jesus, eles obtiveram de graça todos os ensinamentos, mas depois veio a cobrança. E a cobrança foi passar os ensinamentos de Jesus, que eles receberam de graça, e dar de graça. Só que o fato das pessoas, às vezes, não aceitarem esses ensinamentos por questões culturais, também trazia problema para eles. Como pedradas, como o Paulo de Tarso levou, às vezes foram presos, foram chicoteados. E isso, até hoje em dia, isso acontece. Isso acontece. Por questões religiosas mesmo. Você tenta fazer o bem e, por vezes, você é achincalhado por conta disso. Você é tido como um peixe fora d'água, vamos dizer assim. E com relação à salvação individual e coletiva, isso aí, no meu entendimento, é muito relativo, porque, para mim, a salvação individual ela também vem do coletivo. O fato de você ter aquela convicção de que Jesus é realmente o Messias, é o Salvador, e que os ensinamentos dele são ensinamentos corretos, e você crer nisso e tentar colocar isso em prática, já é uma forma de amenizar as tuas penas e de te levar para o caminho da salvação. E o fato de você tentar passar isso para outras pessoas, eu não digo nem
catequizar as pessoas, mas você tentar passar para as pessoas a tua boa índole, os teus bons costumes, tentar fazer com que aquelas pessoas ali do teu entorno entendam isso e coloquem em prática. Eu creio que no final da nossa encarnação isso também vai contar bastante. Vai como se fosse uma salvação coletiva também. Pelo menos você tentou, alguns de você conseguiu angariar para o caminho correto, outros não. Mas só o fato de você ter a sua boa vontade de tentar fazer isso e acreditar nisso, de fato, isso já é algo grandioso para a tua evolução e para a tua salvação. E uma outra questão, acho que foi até a Dona Gilda que falou, concordo plenamente. O ser humano ele é tão capitalista, o ser humano ele é tão materialista, que caridade para o ser humano, ele só pensa em dar algo para alguém, que seja físico, ou dinheiro, ou algum tipo de bem, mas ele se esquece de que uma simples palavra, um simples gesto de escutar o que o teu irmão está querendo te dizer, já é uma caridade enorme. Isso já é uma caridade enorme. Você dispor de algum tempo para escutar um irmão que está passando por dificuldade, eu te digo de coração, isso é muito mais válido do que você dar qualquer quantia de dinheiro para ele. Então, eu acho que o entendimento que eu tive foi esse. A salvação, ela, ao mesmo passo que ela é individual, também ela é coletiva por esses atos. Alguém mais? Vou tentar falar alguma coisinha antes do cachorro voltar a latir. Não, achei interessante esse estudo, no estudo da salvação, né? E aí me lembrou nossos estudos de quarta-feira do Céu e Inferno, em que a gente está fazendo a parte agora dos espíritos felizes, né? E uma coisa que para mim ficou bastante marcada é que mesmo os espíritos felizes, porque assim, eles contam, né, na evocação o relato, né, o relato do desencarne dos últimos tempos deles, e a visão inicial do mundo espiritual, como se apresenta, né, o mundo espiritual para eles. Enfim, aí o que é interessante é isso, espíritos felizes. Todos, pelo menos até agora, né, que a gente está estudando, todos, sem exceção, tiveram um processo, até chegar ao desencarne, de bastante dificuldade. De uma doença que trouxe bastante dor, que trouxe sofrimento, situações outras difíceis que eles tiveram que passar, mas depois do desencarne que tudo se descortinou. Uns demoraram um tempinho mais para poder ter essa claridade, outros foi assim super rápido. Inclusive esse último que a gente estudou, né, Dona Gilda, na quarta-feira, ele no próprio sepultamento dele, o corpo estava sendo sepultado e o espírito já estava em condição de demonstrar como era a percepção dele do mundo espiritual, que ele estava se sentindo muito feliz, muito bem. E aí, o interessante é isso, que foi dito, né, até em relação à passagem de Paulo, todas as pessoas que se dedicam a uma religiosidade, que tem a sua crença, o cristianismo, né, que é o nosso caso, naquela época principalmente, né, de Paulo, Jesus, Paulo, etc., todos eles passaram por uma situação de muita dificuldade, né? A exercer a religiosidade deles naquela época era uma coisa muito difícil, né? Eram perseguidos, né? Eram presos, eram, né, os leões, aquela coisa toda. E a gente fica naquela sensação de, no estudo o título, né, do texto, no estudo da salvação, a gente fica realmente voltando a nossa salvação para coisas que, na verdade, não correspondem com a realidade. Como já foi dito, que, por vezes, se acha que a salvação é uma coisa material, é um bem-estar momentâneo, quando, na verdade, eu acho que o que a gente precisa compreender, né, nesses estudos todos, nessas passagens, é que a salvação ela consiste no processo de mudança, né? Como foi dito até na leitura, mas o processo de mudança interior. A gente compreender que a nossa vida, a gente está no planeta de provas e expiações,
a gente vai realmente passar por dificuldades, e muitas, não são poucas, e até para nós que escolhemos seguir alguma religião, né, uma crença, exercer, né, uma crença, para nós é muito difícil também, porque por vezes as pessoas não compreendem muito a nossa crença, a nossa opção. E isso não faz a gente pessoas melhores, não é nem isso que eu quero dizer. Mas só nesse movimento que a gente tenta fazer hoje, de se modificar um pouquinho, de fazer um pouquinho melhor do que fizemos ontem, né? Até como a dona Gilda citou o exemplo, né, da vida dela, que ela perdeu algumas oportunidades. Com certeza isso aconteceu com todos nós e acontece até hoje, a todo momento. A gente está aí perdendo várias e várias oportunidades. Mas, quando a gente sai de uma situação de não acreditar em nada, ou muito pouco, para você tentar compreender os mecanismos da vida através de uma religiosidade, esse movimento é difícil porque é difícil para você, porque você precisa mudar, que é o foco principal, a nossa mudança interior, e é difícil porque você tem que lidar ainda com, às vezes, o escárnio, às vezes, a descrença das outras pessoas, né? A falta de incentivo, ou às vezes até a pessoa te tentando a fazer coisas erradas que você fazia antes, que você agora não quer mais. Mas não vai faltar gente tentando te puxar para aqueles caminhos errados de novo, né? Te fazendo sugestões, convites inadequados. Então, assim, é a gente compreender que, por tudo aquilo que foi falado, que o processo que a salvação é um processo, né? É como se fosse um caminho, assim, de evolução, que não vai ser de uma hora para outra, certamente também não vai ser nessa encarnação que a gente vai, né, conseguir essa salvação, mas o fato da gente já se colocar para poder fazer uma mudança, mesmo que seja uma mudança pequenininha, né, passo a passo e devagar, a gente pode se sentir como pessoas felizes, porque como já foi dito várias e várias vezes nos nossos estudos, até na fraternidade, a natureza ela não dá saltos, né? Então, a gente não pode exigir nem dos outros, nem de nós mesmos mudanças assim absurdas. É uma coisa de cada vez, é fazer um pouquinho a cada dia. E, além da mudança, que é o foco principal para essa salvação, eu entendo que é você ter a determinação, você ter um foco, né? Você poder refletir tudo aquilo que você já fez na sua vida, fazer aquela análise e quando a gente faz isso, não precisa comentar com ninguém que a gente já fez de bobagem, é uma reflexão individual, né? E a gente tem total consciência do que a gente já fez de bobagem, né, na vida. A gente pode não admitir, mas a gente tem total consciência. E quando a gente faz esse exercício, ter determinação em tentar fazer o amanhã um pouquinho melhor, né? Dia a dia, passo a passo, para a gente poder, no final assim, de uma existência, fazer jus a uma oportunidade, né, de uma encarnação com desafios, com certeza, né, mas com mais auxílio, com mais suporte para a gente continuar, né, nessa caminhada. Eu acho que foi o entendimento, né, que eu tive desse estudo de hoje. Salvação. O que é salvar, como já foi estudado aí? É se libertar, é trabalhar. Isso é salvação. Eu salvo a mim mesmo. Eu salvo o outro quando eu ajudo o outro. Nós nos salvamos. Nós salvamos o planeta. Mas isso é o quê? Um trabalho contínuo, um trabalho individual, um trabalho que todos nós viemos aqui para fazer. Ou seja, quando nós estamos reencarnados, quando nós estamos aqui reencarnados e nós não estamos ajudando nesse progresso do planeta, nós não estamos salvando nem a nós mesmos e nem ao próprio planeta, porque nós viemos aqui para contribuir, viemos aqui para trabalhar, viemos aqui para servir. O pior problema é que nós entendemos que nós viemos aqui para ser servido, aonde Jesus, Mestre Jesus, diretor do planeta, veio aqui para servir e não para ser servido. E nós achamos que nós viemos aqui para servir. Aí, ser servido. E aí, o que acontece? Deixamos de contribuir, deixamos de fazer o que está ao nosso alcance, coisas simples, como foi falado aí, pequenos passos, pequenos saltos
que vai somar uma longa caminhada, que vai jogar uma grande soma para o nosso crescimento espiritual. Mas se nós só vamos conseguir chegar nessa soma, nesse somatório, com o trabalho diário de todos os dias, gente. O que nós estamos fazendo aqui é despertar o meu eu interior, despertando o que nós viemos, por que que nós estamos aqui, de onde nós viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos e por que estamos passando por tantos problemas tão complicados nesse momento. Isso aqui é momento de quê? Reflexões. É momento de refletir. Será se nós estamos trabalhando na nossa própria salvação? Será se nós estamos trabalhando na salvação do planeta? Será que nós estamos contribuindo pela paz do planeta? Porque a salvação é a paz, o bem que nós fazemos, contribuímos para que todo o planeta receba essa nossa boa energia. Eu pergunto, quantas vezes nós oramos por esse planeta que nos abençoou, que nos recebeu? Quantas vezes nós oramos pelo Brasil, que nos recebeu de braços abertos, a Mãe Terra, né, também, essa pátria tão linda, tão maravilhosa? Quantas vezes nós olhamos, paramos, conversamos com o nosso irmão, mentor do Brasil, que é Ismael? Ismael, quantas vezes a gente parou para agradecer os nossos mentores por estar aqui nos ajudando nessa caminhada tão difícil? Isso é salvar-se. Isso é trabalhar para o seu aprimoramento. Isso é reconhecer, é ter gratidão pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e saber que nós não estamos sozinhos, porque tem alguém segurando nas nossas mãos. Tem alguém pedindo também uma ajuda das nossas mãos. Olha como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso, é perfeito em sua excelência. Ele nos coloca na situação, nos dando grande oportunidade de salvar-nos, de trabalharmos para o nosso aprimoramento e para o planeta também. Ele nos dá alguém para segurar na nossa mão ajudando, mas também entendendo que nós podemos também contribuir com o que temos. Porque uma coisa foi falada aí, é bem clara: na lei de Deus tem agravante e atenuante. Todos nós vamos ser cobrados, todos nós vamos ser responsáveis pelo que nós temos e pelo que nós não contribuímos pelo ego, pelo nosso próprio orgulho, porque nós temos muito para dar. Que uma oração, gente, não custa nada. E a gente acha que, nem já foi falado aí, que contribuição é material, é dinheiro, é esmola. Não é, isso aí mata a fome. Mas nós estamos indo muito mais além. Nós estamos falando dessa necessidade espiritual. Quando nós oramos para alguém, nós estamos fortalecendo esse espírito para passar por essa prova. Nós não estamos tirando a prova da mão dele, que nós não temos esse poder, nem da nossa também, que nós também não temos esse poder. Como os nossos mentores também não tiram as nossas provas das nossas mãos, porque nós precisamos passar por isso. Então, o que que eles fazem? Nos dá força, nos dá ânimo, não deixa que a nossa fé seja abalada, não deixa que o desânimo faça parte da nossa caminhada, para que nós viemos sair do caminho do bem, que é do amor e da caridade. Como eu sempre falei quando começou o mês de setembro, que é setembro amarelo, se fala muito de suicídio, e agora nós encerramos, né? Já estamos com o mês de outubro, que é outubro rosa, que nós vamos estudar, pelo menos nos nossos estudos, estamos não nesse, mas em outros grupos, falamos muito sobre o câncer de mama, né? E nós entendemos, assim, quando eu visei muito, não só o mês de setembro, mas o ano todo, gente, como nós podemos, assim, cuidar das nossas mentes para nós não chegarmos na falência que o nosso planeta está. Nossos irmãos morrendo em massa se suicidando. Porque isso começa pensamentos vagos, pensamentos sutis, que vêm na nossa mente, que vêm nos perturbando, e aí vai criando ali um cenário que muitas vezes é um cenário muito triste, que acaba nos levando a tirar a vida achando que nós vamos receber ali um alívio, que nós vamos se livrar daquela dor, daquele sofrimento, aonde é o contrário, nós só vamos aumentar cada vez mais. Ontem fiquei sabendo que duas pessoas aqui no bairro se suicidaram, um senhor e uma jovem, muito bonita, muito bem-sucedida, dentista, com todo o seu projeto, não faltava nada materialmente, mas ela deixou nas suas redes sociais que não estava aguentando mais a depressão, que foi mais forte do que ela.
Ou seja, nós sabemos que as nossas mentes estão abaladas por um monte de problema, um turbilhão de problemas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. E a mesma pessoa que me falou isso, que é uma pessoa muito querida, muito amiga, falou que o motorista do Rabecão falou que só ontem foram pegos mais 3 corpos de suicídio. Esse com aquele eram 5. Aí, só isso que nós sabemos, isso que nós não sabemos. Nós estamos falando do que aconteceu no nosso bairro. Então, gente, isso começa pensamentos que nos leva a desespero, a falta de fé, a falta de confiança, ao que nós estamos falando aqui, os nossos estudos, está alimentando as nossas almas. Sempre fala isso, não é porque nós queremos ser melhor nem pior do que ninguém, é para que nós venhamos dar valor a essa grande oportunidade que Deus está nos dando, para que esse desespero não bata na nossa casa, na nossa família, para que nós não venhamos sofrer mais ainda do que nós estamos sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Porque nós sabemos que o suicídio é uma porta sem saída. Lógico que nós vamos ter novas oportunidades, mas o sofrimento é muito grande. E dependendo da situação, na lei de Deus tem agravante e atenuante, dependendo da situação, pode levar até milênios, séculos e milênios. Então, esses estudos estão nos ajudando a nos fortalecer e nas nossas orações, nas nossas meditações, pedir por esse momento difícil que nós estamos passando, pedir que essa salvação que nós tanto esperamos, que muita gente acha que é Jesus que vai vir salvar, como vocês já falaram aí, que ele vai descer, vai levar, que ele foi, já levou os nossos pecados, que ele vai descer, vai salvar todos nós. Não, Jesus já fez o trabalho dele, está dando a oportunidade de cada dia nós fazer o trabalho da salvação, que é o trabalho do aprimoramento espiritual. Essa é a salvação que todos tanto esperam, todos nós tanto alvejamos, porque ele fez o trabalho dele, falou que nós faremos um dia, faremos tanto quanto ele fez. E com certeza o progresso é para todos nós. Mas o que nós temos que se preocupar nesse momento é não perder o foco, viver o momento presente. Deixa o amanhã, que o amanhã nós vamos resolver com a permissão de Deus. Talvez esse amanhã não seja como nós estamos esperando, mas vamos viver o hoje, o presente, para poder nós não ficarmos tão desesperados, focando no que não está ao nosso alcance e deixando de viver o presente que nos dá força para lutar contra as nossas imperfeições e as adversidades que o planeta está nos oferecendo. Então, gente, vamos confiar em Deus, vamos continuar nos nossos estudos, vamos pedir a Jesus que nos abençoe na nossa caminhada, porque não está sendo nada fácil. Para nós, esse pequeno grupo que está fazendo estudo, podemos estar passando por essa prova mais suavemente, mas a sociedade que não tem nenhuma informação de uma continuidade da vida, da lei de Deus nas nossas consciências, que nós somos responsáveis, que nós podemos fazer por nós mesmos, que entrega tudo na mão de Deus, como já foi falado aí, como é que Deus deixa isso acontecer? Essa sociedade que desavisada está sofrendo muito e está ficando muito desespero nas famílias, porque não sabe por onde começar, enquanto por pequenos trabalhos a gente podemos fazer e aliviar o nosso fardo. Não vamos se livrar do fardo. O fardo ele é nosso, mas não ter coragem para carregar os nossos fardos, como disse Jesus, que só colocava fardo em ombros capacitados de carregar. Então, que Jesus, essa foi a minha fala de hoje, que Jesus nos dê força para que nós continuemos com nossa, digamos assim, responsabilidade e com compromissos espirituais que nós assumimos no mundo espiritual com os nossos mentores, com Deus, nosso Pai e Senhor. E aí, encerrando, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, mais uma vez, que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, nos ampare. Vamos pedir nesse momento a Jesus que possa recolher de cada um de nós fluido espiritual, ao qual, se for possível, amado Mestre Jesus, contribuir para a dor planetária, que através dos nossos pensamentos, da essência dos nossos corações, da nossa boa vontade, Jesus possa servir desse recurso para curar almas, para secar lágrimas, que Jesus possa contar conosco, que Jesus ampare o nosso planeta. Pedimos pelos nossos irmãos que andam nesse momento tão triste, tão desesperados, com tantos acontecimentos. Senhor Jesus, ampara cada um deles. Proteja o nosso planeta, o nosso país, os nossos governantes, as nossas autoridades.
Que a tua paz, o teu amor permaneça em nossos lares, junto às nossas famílias, em nossos trabalhos. Que tenhamos uma semana de paz e harmonia, onde quer que nós estejamos, Jesus, que a nossa luz brilhe e que pedimos permissão para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.